Audiolivro. Um tratado sobre o pecado. Entenda o que nos separa de Deus. Todos os direitos desta obra estão reservados. Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a permissão prévia e expressa, por escrito, do autor. Introdução. Mortos em ofensas e pecados. Assim a Escritura o descreve, Efésios 2:1, e assim ele vive, escravo de seus desejos, depravado em sua natureza, cego para a luz que lhe brilha aos olhos. O homem sem Deus caminha, mas está morto, busca prazer, mas permanece vazio, conhece as atrações do mundo, mas ignora a si mesmo. Não basta reformar-lhe os hábitos, pois sua essência permanece corrompida. Ele não apenas comete pecado, ele é pecado. Sua raiz é má, seu coração endurecido, sua vontade inclinada ao mal, sua razão obscurecida. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3:11. Mas Deus, rico em misericórdia, inicia sua obra com a palavra. A lei revela a ferida, mas só a graça pode curá-la. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. A realidade. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Há uma realidade inegável que percorre cada rua da história humana. Um fio escuro que entrelaça todas as nações, todas as culturas, todas as eras, tal é a realidade do pecado. Ele não é um conceito abstrato ou simples teoria, uma doutrina religiosa. É uma condição real, visível, sentida e experimentada por todo ser humano. A transgressão tem sua origem no céu, quando Satanás, o querubim ungido, encheu-se de orgulho e intentou usurpar o trono de Deus. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Isaías 14:13. O pecado vai além de um simples erro moral. Trata-se de um ato de rebelião contra o próprio Criador. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Salmos 19:12. Ele nos priva da comunhão com o Pai. Obscurece o discernimento, endurece o coração e contamina os afetos. Ele rouba sonhos, mata vocações, desfaz chamados, destrói propósitos. Há homens que foram chamados para serem pais de multidões, mas que o pecado reduziu a sombras. Jovens que nasceram com dons celestiais, mas que se venderam por um prato de lentilhas. O pecado é uma perda progressiva. Primeiro, ele promete prazer. Depois, exige o preço. No fim, entrega a morte. A lei de Deus, perfeita e justa, não é má. Ela é o espelho que revela o mal que há em mim, instrumento de diagnóstico. E outrora eu vivia sem a lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7:9. Ela me desnuda, me expõe, me confronta, mostra que eu sou incapaz de alcançar a justiça por mim mesmo. A lei aponta o abismo, mas ela não é a ponte. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. João 16:8-9. Este monstro invisível que assola a humanidade desde a aurora da criação. Não há veneno mais letal, nem cadeia mais apertada. O pecado é a rebelião cósmica do barro contra o oleiro. É a criatura que ergue o punho contra o Criador, que cospe no rosto da majestade eterna e diz: não quero que reine sobre mim. O pecado não é uma fraqueza, inofensiva, nem um deslize social.
Ele é uma afronta deliberada contra o caráter santo de Deus. É transgressão da lei, sim, mas é também traição contra o amor, prostituição contra a aliança e idolatria do eu no templo onde só Deus deve ser adorado. O pecado é o que crucificou o Filho de Deus, é o que fez o céu fechar as janelas e a terra estremecer sob a cruz. Cada lasca da lança, cada gota do escárnio romano, cada prego cravado nas mãos benditas do Cordeiro, tudo isso foi obra do pecado. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 12. O homem pensa que peca por prazer, mas colhe angústia. Imagina que ganha liberdade, mas acorrenta-se. O pecado promete. Como a serpente prometeu no Éden, olhos abertos e glória própria, e entrega cegueira espiritual e vergonha perpétua. Ele é como o pão de engano, doce à boca, mas cheio de areia no estômago. Como a taça de ouro da meretriz de Babilônia, cintilante por fora, mas cheia de abominações por dentro. As consequências do pecado são vastas como o oceano e profundas como o inferno. Ele separa o homem de Deus, e onde Deus não está, ali está a morte. Ele turva a mente, endurece o coração, cauteriza a consciência, escraviza a vontade. É um fogo que nunca se apaga, um verme que não morre, uma dívida que o homem não pode pagar. Ele destrói famílias, corrói nações, abate profetas e arrasta reis à loucura. Tudo o que há de torcido no mundo, guerras, miséria, corrupção, doenças, injustiças, tudo brota deste pântano fétido chamado pecado. E quão sutil é seu avanço! Ele não vem como um lobo, mas como um cordeiro. Ele se insinua como um sussurro, mas logo ruge como um leão, um olhar lascivo. Abre as portas ao adultério. Uma semente de inveja gera homicídio. Uma desculpa adiada leva à apostasia. O pecado é progressivo. O que hoje toleramos, amanhã abraçamos, o que agora lamentamos, mais tarde justificamos. É um câncer que, se não for extirpado, consome toda a alma. E que diremos do seu salário? O salário do pecado é a morte, não apenas a física, mas a espiritual e eterna. Morte não como alívio, mas como separação eterna de Deus, onde o pecador é deixado a si mesmo, a contemplar sua rebelião por toda a eternidade, sem redenção, sem alívio, sem fim. O inferno não é um exagero medieval. É a resposta santa e justa de um Deus ofendido, que suporta por muito tempo, mas não para sempre. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Ezequiel 18:30b. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32:1. Ó pecador, tu que zombas da santidade, não penses que tua leveza anula o juízo. O pecado que hoje te diverte, amanhã te devorará. Deus é longânimo, mas não indiferente. Cada pecado é registrado, cada transgressão será trazida a juízo. As misericórdias desprezadas se tornarão em agravos agravantes. Ai daquele que brinca com o pecado como criança com serpentes venenosas. E tu, crente, que foste resgatado, lembra-te do custo da tua salvação. Não brinques com aquilo que pregou o teu Senhor. Odeia o pecado como Deus o odeia. Mortifica-o todos os dias como se ele fosse teu assassino. Porque ele o é. Leva cada pensamento cativo a Cristo. Foge até da aparência do mal. Pois ainda que justificado, tu não estás. Imune às suas consequências nesta vida. Se pudéssemos ver o pecado como ele realmente é, se o véu fosse retirado, veríamos nele não uma pequena falha, mas uma abominação. Não um erro de percurso, mas um abismo de trevas. E clamaríamos como Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe.
Salmos 51, 5. Somente quando o pecado é visto em sua hediondez é que Cristo é valorizado em sua glória. E este ainda não é o momento de falar de Cristo. Aqui é o vale do choro, o campo da tragédia, o eco do juízo. Fica então o alerta. Maldito todo aquele que permanece no pecado. Como um eco sinistro que atravessa as eras, o pecado reverbera até mesmo nos grandes homens da Bíblia. Sim, eles foram escolhidos, tocados, separados, e ainda assim tropeçaram sob o peso da carne. Que isto nos sirva de alerta. Não há ninguém tão alto que não possa cair, nem tão santo que esteja livre da vigilância constante. Adão, o pai da raça e a origem da ruína, o pecado de Adão foi mais que desobediência, foi traição cósmica. Ao comer do fruto proibido, ele rompeu a perfeita comunhão com Deus, abriu as portas à morte e inaugurou a decadência de toda a criação. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e por ele, a morte. A terra, que antes lhe produzia com doçura, agora lhe daria espinhos. A mulher, que antes era auxílio e deleite, agora gemeria em dores. E o homem, outrora revestido de glória, agora se escondia com vergonha. Com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Salmos 89, 32, Caim. O coração que se recusa a ouvir filho do pecado, Caim não apenas ofertou mal, ele odiou o bem. Seu coração endurecido não suportou ver a aceitação de Abel, e em sua ira matou o irmão. Foi o primeiro homicida. Deus o confrontou. Onde está teu irmão? Mas o pecado já o havia tornado cínico, frio, mentiroso. E a sentença foi clara. Maldito és tu desde a terra. Um fugitivo, um errante. O pecado o fez perder não apenas a comunhão com Deus, mas com o próximo e consigo mesmo. Sansão, força sem santidade, nascido para libertar Israel, separado desde o ventre, Sansão brincou com o pecado como criança com fogo. Ele zombava dos limites de Deus e andava segundo seus olhos, até que seus olhos foram furados, traído por seu próprio apetite carnal. Dormiu no colo de Dalila e acordou fraco, cativo, cego. O homem que matou 1000 com uma queixada foi derrotado por si mesmo. O pecado o levou à prisão, à humilhação e à morte prematura. Ele foi salvo, sim, mas como que por fogo. Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, e a queda de um rei. Ah, Davi! Quem diria que aquele que cantava salmos no campo cairia tão baixo no palácio? Ao olhar para Batseba, desejá-la e tomá-la, iniciou uma cadeia de desgraças. Adultério, mentira, assassinato. O homem, segundo o coração de Deus, se tornou o arquiteto da dor da própria casa. A espada jamais se apartará da tua casa, disse o profeta. E assim foi. Um filho morreu, outro ultrajou sua irmã, outro o perseguiu. O pecado perdoado ainda colheu frutos amargos. O perdão de Deus não cancela as consequências na história. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Provérbios 5, 22. Ló. A tragédia do olhar dividido. Ló não era um estranho à fé, era sobrinho de Abraão. Andava com o amigo de Deus. No entanto, quando teve de escolher seu lugar, Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, como o jardim do Senhor. Mas o coração de Ló não estava buscando o Éden de Deus, e sim o conforto dos homens. Ele fixou os olhos em Sodoma e logo estava morando lá. Depois, assentado entre os anciãos da cidade, e por fim, fugindo com a alma chamuscada, perdendo sua esposa no caminho e gerando, em cavernas de vergonha, filhos pela perversão. O pecado do apego ao mundo o empurrou para dentro de Sodoma, e Sodoma entrou nele.
Deus o livrou, sim, mas como quem salva um tição do fogo, pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado. Jó 10, 6. Abraão. A fé que tropeça no medo. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas o homem da fé também teve lapsos profundos. Temendo por sua vida, mentiu ao dizer que Sara era sua irmã, não uma, mas 2 vezes. O pecado da autopreservação acima da confiança quase pôs em risco a promessa. Pior, ao aceitar a sugestão de Sara e se deitar com Agar, buscou cumprir a promessa divina por meio de métodos humanos. O fruto desse erro foi Ismael e a rivalidade que permanece até hoje. A carne jamais poderá gerar os resultados do Espírito. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Provérbios 19, 28. Você acabou de ouvir a primeira parte deste audiobook. Se essa mensagem falou com você, não pare aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando a próxima parte for ao ar. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, quando Deus começa uma obra, Ele é fiel para completá-la. Te espero na próxima parte. Shalom.